No episódio de hoje, vamos conversar com a professora e arquiteta Andresa Procoro. Nosso bate-papo será sobre acessibilidade com foco em arquitetura. Vamos conversar sobre as leis, normas, entender um pouquinho sobre os desafios e oportunidades que a acessibilidade traz para a área da arquitetura e, claro, vamos conversar um pouquinho sobre as relações entre arquitetura e design. Então, bora lá? Olá, pessoal. Sou a professora Rosemary Pichler, sou uma mulher de pele clara, olhos claros, tenho cabelos loiros curtos. Estou usando hoje um vestido floreado em tons de verde e bege. Olá, pessoal. Sou a professora Marcela Bezerra. Sou uma pessoa de pele clara, cabelos loiros médios, olhos claros, 1,70 m. Estou vestindo uma blusa verde também, uma camiseta verde com um colar dourado. E esse é o Inclusive, seu podcast sobre design e inclusão, produzido pelo Laboratório de Design Inclusivo da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre acessibilidade na arquitetura, né? E temos a convidada de hoje, a professora Andresa Procoro, que é arquiteta, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco e é professora e coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da SES Unita, aqui de Caruaru. É membro também do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, CalPE. Isso. Isso. Então, seja muito bem-vinda, Andresa. Pode se apresentar para o pessoal. Obrigada, Rosa. Obrigada, Marcela. Bem, eu sou Andresa, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com altura média e também olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa verde e um colar dourado. Então, vamos conversar, né? Começar aqui o nosso bate-papo, nossa conversa. Acho que a gente pode começar entendendo um pouquinho melhor sobre a acessibilidade, assim, de uma forma mais Mais ampla, ampla. né? Mais geral. É, poucas pessoas às vezes entendem acessibilidade como um termo tão amplo, Sim. né? Às vezes vê mais acessibilidade relacionada diretamente aos espaços, aos ambientes, né? Mas a gente tem acessibilidade informacional, acessibilidade comunicacional, né? Acessibilidade Atitudinal, atitudinal, digital, digital, exatamente. metodológica, né? Isso. Então, mas hoje, né, a gente vai fazer esse recorte, né, esse zoom na acessibilidade arquitetônica. E aí a gente gostaria de saber de você, assim, o que é acessibilidade arquitetônica, né? Como que a gente pode definir? Bem, a acessibilidade arquitetônica, eu poderia resumir como sendo muito mais do que uma questão técnica, como muita gente associa, como você falou, né? Quando fala da acessibilidade arquitetônica, pensa na questão técnica de projeto, mas eu entendo a acessibilidade como sendo uma questão social, no sentido do direito pleno de uso da cidade. E quando eu falo cidade de forma ampla, né? Quando eu falo a cidade, eu agrego os edifícios, os espaços públicos. Então, a acessibilidade arquitetônica seria você proporcionar esse direito amplo ao uso da cidade, né? Sem barreiras, sem limitações. Eu acho que isso aí poderia resumir o que seria essa acessibilidade arquitetônica. Massa. E falando sobre isso, sobre essa acessibilidade que a gente vê na cidade, que a gente Sim. pensa para a cidade, que desafios a gente encontra nisso, e principalmente na arquitetura, que desafios você encontra com relação a isso? Bem, quando a gente fala de cidade de forma mais ampla, os desafios são inúmeros, né? Então a gente passa pela questão do direito de ir e vir, né? Onde a gente tem muitas vezes cidades que crescem de forma desordenada, sem planejamento. Então, algo mínimo que seria uma calçada, né, executada de forma correta, a gente não tem. Então, isso dificulta essa circulação livre, essa mobilidade de pessoas com deficiência e também pessoas de qualquer idade, enfim. Então é uma questão difícil, né? As cidades brasileiras, elas têm inúmeros desafios nesse sentido. Algumas são referência, a gente pode falar um pouquinho mais à frente, mas o problema, ele, de fato existe, né? Um problema Uhum. real e que a gente encontra no dia a dia da profissão. Então, enquanto arquitetos, a gente tem esse, eu digo assim, esse poder no sentido de já pensar esses espaços de forma acessível, né? Então, quando a gente trabalha desde o projeto da edificação, o projeto do espaço urbano, né? Quando ele já é pensado de forma a garantir o acesso de todos, né? Então, a gente já minimiza aí inúmeros problemas, né? Que virão Uhum. depois. Então, E quando você falou aí de uso das pessoas, muitas vezes quando a gente fala acessibilidade, as pessoas pensam, a pessoa que tem alguma deficiência, a pessoa que tem alguma limitação, precisa pensar num ambiente para aquilo. Mas essa para questão todos. amplia para É. muita.
muitas possibilidades aí. A pessoa que está com um Um carrinho de carrinho bebê, bebê, carrinho de uma supermercado, gestante, quebrou o pé, tá com a mão ocupada A e aí mala, não né? vai Vamos dizer conseguir a a exatamente, mala. mala. É. exatamente. Então tem É muita coisa. acessibilidade de forma ampla, né? Então, quando a gente pensa acessibilidade, não é só pensar no projeto para atender uma pessoa com deficiência, é para atender a todos. Porque muitas vezes, em algum momento da vida, a gente vai passar por talvez uma dificuldade de locomoção temporária, né? Exato. Então, você pode, de repente, como você falou, quebrar uma perna, tá, sei lá, um idoso, um gestante. Então, a gente nunca pensa que vai passar por algo, né, por isso, mas em algum momento a gente vai estar numa condição semelhante. Então, se os espaços são planejados para esse uso igualitário para todos, então a gente já vai permitir que, independente da condição que a pessoa esteja, se é permanente ou temporária, ela consiga usar, né, bem aquele espaço com conforto, com autonomia, com segurança. Então, acho que é isso que a gente deve buscar sempre no desenvolvimento dos projetos, né? Verdade. Você falou de calçadas aí, calçadas é o caos, né? Quando a É, gente observa aqui, porque cada um que tem sua garagem faz a calçada do do jeito jeito que que acha, quer, e aí quando exatamente. você vai descendo enquanto pedestre, você pula tem que subir um degrau, e aí termina que isso atrapalha. Às vezes até uma inclinação Isso, na inadequada pode. calçada que Isso. também dificulta, Isso né? pode gerar, inclusive, acidentes, né? Quando a gente faz um projeto de arquitetura, por exemplo, que ele passa por uma aprovação municipal, né, as calçadas são analisadas, né, pelo setor de planejamento. Então, a gente, quando faz o projeto arquitetônico da residência, a gente também projeta a calçada. Então, a gente tem que prever a rampa de acesso de veículos, o rebaixamento da guia de meio-fio, a rampa de acesso de pedestres, o material adequado Material, isso que eu ia na pegar. especificação, né? Então, assim, em termos de projeto, né, a gente cumpre os requisitos. Aí, só que, infelizmente, quando vai para a questão da execução, muitas vezes o proprietário decide mudar ou não executa, enfim. Mas a responsabilidade da calçada, ela é do proprietário. Né? Muita gente que acha que é do poder público, não é. A calçada é responsabilidade, aquela faixa em frente ao lote é responsabilidade do proprietário. Né? Inclusive, Então, se alguém sofreu um acidente isso. na sua calçada, a responsabilidade Isso, é sua. exatamente, né? Então é algo que tem que ser pensado, de não negar o direito do outro, né? Porque a partir do momento que eu faço uma calçada com a declividade inadequada, com material inadequado, eu tenho que pensar que eu posso ali estar interferindo na condição, na qualidade de utilização daquele espaço por outra pessoa, né? Em outros países, a gente observa que isso é uma coisa bem séria, né? Pelo menos eu já ouvi falar nos Estados Unidos, assim, que a calçada, aquele acúmulo de neve, né? Isso, Que dá no período do inverno e eles têm a preocupação de sempre manter aquilo muito limpo, limpo, né? Porque isso. se qualquer pessoa passar ali, sofrer um acidente, ter algum problema e tal, quem vai pagar todos os custos A médicos, responsabilidade é o a proprietário, né? responsabilidade do proprietário, né? É. Acho que no Brasil a gente ainda tem Né? Tem um que. longo Essa caminho cultura aí, ainda não é o chegou, não. desenvolvimento dessa cultura, né? De pensar também no outro, né? É quase como é que é uma corrida com obstáculos, né? É, mas é mesmo. Se você for E às pensar, vezes a gente prefere ir pela rua do que pela do que calçada. Porque o pela risco acaba calçada. sendo maior muitas vezes, né? Essa É. mudança de declividade entre a calçada e outra, obstáculos, então vai e coloca uma árvore no meio da calçada, né? Então, poste, Poste no meio que lixeira. não tem Então, espaço para passar. exatamente. Então, se uma pessoa de repente vem numa cadeira de rodas, como é que ela circula, né? Não consegue. Então, muitas vezes tem que ir pela rua porque não, as Ali, calçadas não possibilitam isso, né? ali no centro tem alguns exemplos disso. Que ou a calçada é muito estreitinha, aí tem um poste no meio, aí não dá para você passar. Ou você precisa atravessar a rua e não tem Isso. a faixa, o rebaixamento para Da você guia, isso, para você conseguir passar ali. acessar a E calçada, aí, isso. muitas vezes as pessoas preferem permanecer na rua, porque vai andando na rua em perigo, Aí porque competindo com os moto, carros, carro, moto, ônibus, e aí termina. Tem calçadas que são super altas, então para você subir, você Ah, sem nenhuma restrição, você já tem dificuldade. Imagina se você tiver de muleta, de bengala isso, e isso. precisar ter, não enxergar e É. precisar ter aquele. Aí pensar numa rota acessível, um piso podotátil, nem pensar, não né? tem. A gente não Nesse tem, tipo, a não gente tem não o tem o básico, básico, exatamente. que aí quando você vai para cidades planejadas, né? Então você já tem uma outra realidade. Assim, planejado no sentido de pensar na acessibilidade, né? A gente tem Uberlândia, tem Curitiba, que são cases nacionais, onde essa preocupação com a acessibilidade urbana, né, ela é muito intensa. Então, de fato, você tem as rotas acessíveis, o piso podotátil na calçada, a ordenação dos mobiliários urbanos, justamente para dar essa condição, né, de qualquer pessoa conseguir circular,
ir e vir, né, na cidade. Então, de verdade. verdade, exatamente, né, com segurança, com autonomia e com conforto, né, que é o que todas essas normas relacionadas à acessibilidade, elas acabam buscando, né, quando a gente trata de arquitetura. E tem soluções bem simples, né, que Sim, conseguem resolver isso. Então, a gente, a questão da faixa elevada já consegue isso, minimizar um monte da questão É, de rebaixamento de calçada isso, e tudo, porque a faixa elevada deixa todo mundo no mesmo patamar. Estou na exatamente. calçada, atravessei, o carro que tem força passa lá e Isso. não tem E ele problema. tem que parar, Tem que diminuir parar, então já dá é, para a pessoa atravessar com dá mais segurança, segurança também né? nessa. ontem eu tive que dar Se uma eu venho com um carreira numa carrinho de faixa bebê, se eu elevada. venho com uma mala, Porque a pessoa vai jurando que vai, o carro vem com tudo, minha gente. O é, povo aqui, pois é a é, questão da consciência, né? E claro, Exercitar um pouco da empatia, né? De é, você sim. pensar né? De facilitar também um pouco a vida do próximo, né? exatamente. E, Andres, mas aí todos os espaços têm que ser acessíveis? Como que é essa Isso. definição, É, a assim? gente tem alguns marcos legais, né, que interferiram, assim, se conectaram em relação à arquitetura nesse sentido. A gente tem a NBR 9050 no sentido que trata da questão da acessibilidade para edificações, espaços públicos, né? E aí como eu digo assim, é o guia que todo arquiteto se pauta quando vai projetar. Mas a gente também tem um decreto federal, é 5.596, se eu não me engano, que esse aí ele indica que qualquer edifício público ou privado de uso público, ele tem que ser acessível. Certo. E aí os arquitetos, quando a gente está planejando os espaços, a gente precisa pensar nisso e seguir, por exemplo, a NBR 9050. Na nossa prática também, quando a gente vai desenvolver qualquer projeto, a gente tem que assinar, preencher, né, o que a gente chama de RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Então, qualquer projeto que a gente desenvolva na nossa área, independente da tipologia, se é arquitetônico, urbanístico, paisagismo, enfim, a gente precisa assinar essa guia que é a responsabilidade pelo projeto. E na guia do RRT tem uma declaração de acessibilidade. Então, o profissional, para conseguir emitir a guia, ele tem que declarar que aquele projeto ele segue as normas de acessibilidade de acordo com esse decreto, ou se for um projeto de residencial unifamiliar, ele clica lá dizendo que esse projeto não exige o cumprimento das normas. Então, já é um passo no sentido de mostrar a importância da acessibilidade arquitetônica, né? Então, é pensar quando eu estou desenvolvendo um projeto, eu tenho que garantir que aquele meu projeto ele dê autonomia, conforto e segurança para qualquer pessoa. Uhum. Então, eu tenho que pensar nisso. E eu estou me responsabilizando por isso. Então, é algo que muita gente não sabe, mas na nossa guia, quando a Se gente emite, liguem. se liguem aí, arquitetos, naquela declaraçãozinha que você clica lá sem saber para que é para isso. Você está se responsabilizando, dizendo que o seu projeto cumpre as normas, né? E é um projeto que Entendi. estaria adequado à NBR 9050. E essa declaração é por projeto. Por Então, cada projeto. Cada projeto. projeto você tem que clicar. Então, quando é o fato de eu chegar e clicar, eu estou consciente do que eu estou fazendo, né? Então, se eu de repente clico lá dizendo que declaro que o meu projeto é acessível e ele na realidade não é, né? O RRT ele é um documento, né? Então, de repente, sei lá, alguém tem algum dano em relação, sei lá, escorregou num projeto que você especificou errado o piso, inadequadamente aquele piso. Então, você pode sim ser responsabilizado. Uhum. E aí o RRT é um documento, né, que ele pode ser utilizado justamente para mostrar que o profissional declarou que o projeto atendia e que na verdade não atendeu, né? Então é um reforço, né, a mais nesse sentido, na nossa prática cotidiana, né, de elaboração de projetos. E quem é que regula isso? É o CAL mesmo ou o Ministério Público? Veja, em relação à questão da acessibilidade, tem diversas instâncias, né? No caso do CAL, é quando o arquiteto declara, ele está ali dizendo que cumpre as normas, né? Mas na questão do projeto em si, quando o projeto ele é aprovado nos órgãos públicos, os analistas também vão verificar os requisitos de acessibilidade, porque como é uma lei federal, então toda instituição pública ou privada de uso público tem que ser acessível. Então, os órgãos que vão tratar da análise desses projetos precisam também incorporar os requisitos de acessibilidade nas suas análises, né? Então, quando o projeto vai ser aprovado na prefeitura, a prefeitura precisa olhar os requisitos de acessibilidade. Se é um projeto um patrimônio histórico, o IPHAN também vai verificar esses requisitos. Então, a depender da esfera em que aquele projeto caminha, Nossa. os órgãos que vão tratar da aprovação também vão verificar os requisitos de acessibilidade, né? Até porque todos esses usos precisam ser acessíveis.
E com relação a esses espaços, né, tá? A gente tem o espaço público, né, que eu acho que a gente entende melhor, né? Praças, bancos, né? Tudo isso Sim, sim, é espaço público. E o privado de uso coletivo, isso. né? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o que seriam esses espaços Isso, privados de uso imagine coletivo. assim, um espaço privado de uso coletivo. Um shopping, por exemplo. Ele é privado, mas ele é uso coletivo. Qualquer pessoa pode Pode acessar aquele usar. espaço. Uma universidade. Aqui o Armazém da Criatividade. Né? Então, são espaços que qualquer pessoa pode ter acesso. O Né? mercadinho da Um esquina. mercadinho da esquina é privado, mas é de uso público, né? É de uso coletivo. Então, ele precisa ser acessível. Se Certo. é público, não tem nem o que discutir, né? Então, se eu vou numa prefeitura, se eu vou num órgão público, se eu vou numa escola pública, eles precisam ser acessíveis. Qualquer espaço público ou privado de De uso uso público, comum. já está dizendo, de uso comum. Ou seja, qualquer edificação precisa ser acessível. É, A exceção é apenas o residencial unifamiliar, que, como certo. eu falei, vai depender muito das necessidades daquele usuário, do proprietário, né? Os requisitos seriam. E E é um espaço que, teoricamente, digamos, é controlado, né? Você controla, assim, você é responsável pela acessibilidade na sua casa, digamos assim. Então, vai variar muito da questão da configuração daquela família, né? Se de repente aquela família tem um idoso, tem uma pessoa com alguma deficiência, enfim, aí vai, aquele projeto ele vai seguir as orientações ou as necessidades daquela família. Por isso Sim. que não é exigido, né, a questão da acessibilidade, mas é desejável, né? Então, interessante, assim, né? Porque quanto a todo gente mundo vai ficar idoso. Aí desce, isso, todo não, mundo assim, fica é quando eu falo idoso. assim, em termos de norma não é exigido, Mas é mas a gente na aconselhável. faculdade orienta que é desejável, É né? Então a massa. gente precisa se preocupar, porque muitas vezes quando um cliente chega para fazer um projeto de residência, muitas vezes, né, é o que eu sempre digo aos meus alunos, a gente tem que mostrar muitas vezes, o cliente, ele muitas vezes chega com a demanda, mas a gente precisa mostrar outras questões que muitas vezes ele não está preocupado. Então, às vezes, quando um cliente chega para fazer uma casa de 2 pavimentos, né, aí não coloca um quarto no térreo. Então, a gente tem com muito jeitinho mostrando, olha, mas seria interessante um quarto no térreo, porque pode acontecer uma questão de uma dificuldade de locomoção temporária. Imagina, alguém Uhum. pode ter algum acidente, quebrar uma perna, ficar doente, alguma coisa. Vamos botar um quarto no térreo? Não, mas não precisa. Eu digo, então vamos fazer um ambiente multiuso, um escritório que possa se transformar num quarto, numa eventualidade, porque muitas vezes é isso, as pessoas não pensam que momentaneamente eu posso ter Ok. uma limitação ali de locomoção temporária. Uhum. Então a gente vai tentando conscientizar, né, e plantando essa sementinha mesmo no uso residencial. Né? Então, especificar os materiais de forma segura, né? Para que não gere riscos de queda. E aí é lógico, entender a demanda de cada família, como eu falo, a configuração daquela família, quem são as pessoas, se existe algum tipo de limitação e projetar de acordo. Né? Mas, tirando o uso residencial, teoricamente, toda e qualquer edificação precisa ser acessível. Certo. E, assim, às vezes a gente pensa também. Isso no design também acontece, Sim, né? Quando a gente vai falar muitas vezes com os alunos, né? Os profissionais. Ah, vamos projetar com esse olhar, né? sim, Para a inclusão, né? Da gente ampliar esse público, né? E aí, muitas vezes é visto como uma forma de você podar a criatividade, ou você colocar barreiras, ou colocar dificuldades naquele projeto, né? Mas acho que, por outro lado, também traz oportunidades, né? sim, Você exatamente. vê oportunidades, assim. Vejo, no- porque, na verdade, é, é- eu acho que a importância é conscientizar, por exemplo, falando de estudante aqui, de arquitetura, design, enfim, de que é um direito. A acessibilidade é um direito, não é algo que vai me complicar a minha vida ou trazer dificuldade ou entrar para o projeto. Não, é um direito de todos. É um direito universal. É o direito à igualdade. Então, eu tenho que pensar aquele meu produto que eu estou desenvolvendo, no caso de design, né, o ambiente, no caso de arquitetura, de forma que ele seja efetivamente, né, traga autonomia no uso, que ele traga conforto e traga segurança. E isso para todas as pessoas. Então, quando a gente incute essa responsabilidade, essa consciência no aluno, eu acredito que a gente consegue fazer com que esse profissional, ao entrar no mercado, ele seja mais consciente, ele não veja a questão da acessibilidade como uma obrigação. Uhum. Vai limitar o meu projeto. Mas como é que eu posso trabalhar de uma forma criativa? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, uma rampa, né? É um elemento que muitas vezes a gente sabe, pela declividade, né, colocada em norma, a gente tem um limite máximo de inclinação para pedestre. E muitas vezes, num projeto, eu vou ter uma rampa com um comprimento muito grande. Ai, que droga essa rampa no meu projeto. Não, por que não tirar partido disso?
Sim. Transforma essa rampa no elemento escultórico da tua fachada, né? Cria destaque para ela, trabalha de repente com os cobogós para que você consiga ali ter um filtro de luz diferenciado para quem passa. Pensa na experiência desse usuário ao utilizar essa rampa, né? Para que não seja só um meio de locomoção para eu conseguir, né, me deslocar ali de um pavimento para o outro. Mas que experiência eu posso trazer a partir dessa rampa? Legal. Né? Então, assim, tem muitos arquitetos que trabalham de uma forma muito feliz, né, nesse sentido, e que a gente tenta inspirar os alunos nesse ponto. Né? Então, não é pensar como um entrave, é pensar num desafio à criatividade. Não é assim, Né? eu Como vou é que eu botar a faço essa rampa. rampa mais criativa? Como é que eu tiro partido dela? Como é que eu posso trazê-la como elemento ali de integração entre os pavimentos, no sentido não só do acesso, mas de também trazer essa questão de como um diferencial de fachada, por exemplo. Então, Usar ela de forma de forma estética também, positiva, positiva. exatamente, é usado de forma criativa, né? Então, eu acho que vai muito assim de a gente conseguir criar essa consciência logo cedo, Aham. Eu né? ia Para que falar os isso estudantes não agora. pensem isso como sendo um fator limitante do projeto. Não, ele pode ser potencializador, inclusive, Pra ele né? não acostumar. Eu faço sempre Isso. escada, agora tem Isso, que fazer é. rampa. E outra A rampa ela vai ter que importante, existir. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto e tem mais de um pavimento, ele precisa ser acessível. Então, a rampa ela vai ter que existir. Né? Se eu vou ter escada ou não é outra história, mas a rampa ela tem que existir. tem que Então não ter tem para onde, vou botar a tudo. plataforma lavatória se tiver sem energia. Exato. Não pode, você tem que garantir esse acesso. Né? Então, muitas vezes, em função de projetos de reforma, é que essa condição ela precisa ser mais analisada. Porque muitas vezes eu não consigo inserir uma rampa, porque eu preciso de um grande comprimento. Né? Aí entra os recursos de plataforma elevatória, elevadores hidráulicos, enfim, as cadeiras elevatórias. Mas no projeto, quando ele está surgindo do zero, eu tenho todas as possibilidades ali, né? Infinitas possibilidades de desenvolver o meu projeto de forma acessível. Né? Quando a gente projeta já pensando na acessibilidade, eu tenho em termos de custo, né, algo muito mais controlável do que depois numa reforma. Né? Quando eu vou fazer Um uma puxadinho. reforma para adaptar as condições de acessibilidade, isso pode onerar até 30% mais ou menos, os estudos mostram em relação no projeto. Então, se eu já penso de forma acessível, né, eu não vou ter esse custo depois de adaptar. Né, que no caso de reforma, muitas vezes dificulta isso. O custo da adaptação ele acaba sendo alto. Né? Então, por que não pensar logo do início, né? Verdade. Agora me surgiu uma dúvida, não sei se cabe. Por exemplo, quando a gente fala de um condomínio residencial, se aplica também essas Sim, normas? porque ele é residencial multifamiliar. Olha A aí, a única pegadinha. é multifamiliar. Ali eu tenho várias famílias residindo. Né? Então, Certo. a única exceção é o residencial unifamiliar. Apenas uma família habita naquele imóvel. Tá. Passou disso, o multifamiliar já exige a questão da acessibilidade. Mas daí no caso dos prédios, né? Porque tá a gente falando da rampa, né? Porque a rampa é a única que vai garantir realmente essa acessibilidade, né? Claro, a gente tem Sim, elevadores no isso, prédio, mas isso, isso. realmente, no caso de faltar energia e só tem a Aí escada de você, não, mas emergência. aí você pode pensar que, numa eventualidade, ele poderia ser guiado com um auxílio através da rampa de veículos, por exemplo. Ele tem um acesso. Não é o ideal, Certo. mas não tá. Em último caso, você teria uma condição de acesso não autônoma, né? Porque a declividade do veículo, É ela é maior. muito superior, né? A gente na de pedestre, o limite é 8,33. Na de veículo, a gente tem rampa de 20%, né? Então, ele não tem autonomia no uso, né? Mas você consegue, com o Facilita. apoio de alguém, né, ter o acesso. Não é o desejável, mas porque em edifícios a gente entende a dificuldade também da limitação de espaço físico, né? É. Imagina colocar uma rampa de pedestre para subir, eu não tenho como. Assim, acaba sendo. 12 andares subindo de Não rampa, não tem, dá. não tem como, é inviável, né? Contornando o prédio. Isso, mas, por exemplo, do térreo para você chegar na garagem, então você consegue, né? Mas o acesso principal de pedestre, ele precisa ser pensado. Como é que uma pessoa na cadeira de rodas chega até o hall do edifício? Eu tenho que pensar nisso, mas só tem um degrau. E como é que ele chega? Né? Então, É. são pequenos detalhes que têm que ser pensados quando a gente está elaborando o projeto. Né? Se às vezes é um projeto que tem uma grande área construída, vários blocos, eu tenho que pensar numa rota acessível. Como é que eu faço? Pelo menos uma rota em que as pessoas consigam se deslocar e chegar a todos os blocos. Né? Então, são estratégias de projeto que o profissional tem que pensar enquanto aquele projeto está surgindo. Né? Como é que eu faço com que todas as pessoas consigam circular, né, de forma fácil, com fácil entendimento dessas rotas, porque muitas vezes você vai no local, onde é que fica a escada, onde é que fica a rampa, você não consegue se localizar.
né? Muitas vezes é uma falha de projeto. Eu não me coloquei no lugar do outro. Como é que as pessoas vão entender? Como é que elas vão identificar facilmente? Que entra na questão do desenho universal também, né? E todas as áreas, né? Isso, em todas Inclusive as as de lazer, áreas. porque também, por exemplo, no meu prédio, para chegar na piscina você tem degraus. Aí a pessoa, É isso. se ela não consegue subir Então escada, não é ela não acessível. chega. Não chega lá. Não é acessível, É. né? Não está São, garantindo ali o pleno acesso de qualquer pessoa, né? Como é que o idoso chega lá? E eu acho que daí falando também, já aproveitando esse gancho dos prédios, né? A gente também vê a dificuldade, às vezes, nos prédios históricos, né? Isso, Nos prédios tombados. E aí, como é que funciona a acessibilidade nessas situações? isso. Aí quando a gente vai falar de áreas urbanas históricas e edifícios tombados, principalmente, vem uma questão também normativa, porque você precisa garantir o acesso das pessoas, mas também precisa garantir a preservação das características que tornam aquele imóvel único, né? Então, a legislação, quando a gente vai tratar de bens culturais tombados, né, e falando especificamente do patrimônio histórico construído, edificado, são realmente, os institutos são muito rigorosos, né? A gente vai ter, em função do nível de tombamento, né, existe um rigor maior ou menor, mas é muito isso. O desafio é como compatibilizar, né, o direito de acesso a todos e a preservação daquele imóvel, né? Então, não é não tem uma solução fácil, né? Muitas vezes quando o projeto vai passar pelo IFAM, por exemplo, muitas vezes ali todas aquelas exigências, restrições, no sentido de tentar equalizar isso. Eu preciso garantir o acesso, mas eu preciso preservar o bem. E muitas vezes aquela indicação que o profissional vem a fazer, né, para acessibilidade, muitas vezes vai descaracterizar de alguma forma aquele imóvel, ou modificar muitas características, ou fazer intervenções físicas que não seriam adequadas, né, para garantir aquela, digamos, a originalidade daquele imóvel, por exemplo. Então, são muitos fatores que são analisados, né? Cada caso vai ser um caso em função da particularidade daquele imóvel, quais são as características que precisam ser preservadas. E aí vai ser o desafio e a criatividade vem mais uma vez aí, né? Como eu vou desenvolver essa solução, muitas vezes de uma forma criativa, que fique esteticamente agradável, mas que não venha ferir ou trazer algum dano àquele imóvel, né? E aí a gente vai vendo na prática diversas soluções que são utilizadas, muitas delas utilizando estruturas que são ditas não permanentes, né, como estruturas metálicas, equipamentos que são associados ali que tragam o mínimo impacto possível naquele bem, né? Mas é um desafio porque cada vez mais o turismo vem sendo desenvolvido, né? Essas cidades históricas vão sendo incentivadas à visitação. E aí, saindo do edifício, que já tem essa dificuldade, como é que a gente vai, por exemplo, você vai para Ouro Preto, Olinda, Salvador, naquele centro histórico, que tem uma configuração em termos de formação daquele espaço, né? Com ruas inclinadas, muito sinuosas, com com as pedras, as né? Como lá calçadas em de Ouro pedra. Preto. Calçadas estreitas, né? Aquelas pedras que são escorregadias, mas que aquilo ali é patrimônio, né? E como é que eu vou intervir também para tornar acessível? Então, assim, é um grande desafio, Não tem né? receita de bolo. Não tem Cada receita um é de um exatamente, jeito. porque por um lado eu tenho a preservação das características que tornam aquele espaço urbano, né, ou aquele imóvel único, mas eu também preciso garantir o acesso de todos, né? E o turismo nessas áreas urbanas históricas, ele é feito a pé, né? Então, as pessoas querem circular, querem ver, então como é que eu garanto acesso a todos? Então, assim, é realmente um desafio. E tem vários exemplos, né, que se consegue. Eu vejo exemplos de museus mundo Sim, afora aí, isso, que cidades que são, inclusive, com tombamento ou com tempo com obras históricas bem mais isso. antigas E e que que tem conseguem, exatamente, consegue fazer isso aí. Então, exatamente. é realmente colocar A a criatividade em criatividade foco, em daí jogo aí colocar em jogo, né, para que o acesso conseguir. precisa ser garantido é indiscutível, né? Mas como equilibrar esses interesses, né? Aí é o que acaba, digamos, tendo o maior foco, né? Como equilibrar esse interesse da questão da preservação do patrimônio e o acesso a todos, né? Certo. Nossa. E, Andresa, a partir, assim, da tua experiência, né, profissional e também em sala de aula, né, como que você... essa questão da acessibilidade, ela vem trabalhada dentro dos cursos, né, de Sim, arquitetura e urbanismo, a partir do momento que veio as leis, ou isso já é algo anterior? veja, Como é que tá? em termos de... O desenho universal, ele foi posto como obrigatório nos cursos de arquitetura a partir de 2020.
Então, a partir de 2020, todos os cursos de arquitetura no Brasil, eles precisam ter pelo menos uma disciplina de desenho universal, ela é obrigatória, né? Então, nos componentes curriculares, como a gente tem lá teoria e história de arquitetura, projeto de arquitetura, urbanismo, tem que ter desenho universal. Mas o que eu penso, assim, que é o correto num curso de arquitetura, ok, a disciplina ela é exigida, está lá na diretriz curricular, mas ela precisa aquela importância ser dada não só na disciplina, ela precisa ser incorporada em todas as disciplinas de projeto. Transversal, Não né? é aquela coisa, tem uma disciplina, ok, fiz a disciplina e tal. Mas eu preciso fazer com que Colocar em aquele prática. conteúdo, ele seja posto em prática na disciplina de projeto arquitetônico, projeto de urbanismo, projeto de paisagismo, projeto de interiores. Porque eu vou, com isso, garantir, né, ou incutir essa mentalidade no estudante. Né, que é aquilo que a gente falou logo no comecinho, né? Não é algo que vai dificultar, é um direito. Então, a gente já tem que pensar de forma acessível. Então, não é só ter a disciplina, que é obrigatória, mas que aquele conteúdo ele também esteja disseminado nas disciplinas da matriz curricular como um todo, para realmente gerar essa consciência enquanto estudante, para que quando ele se torne um profissional, ele tenha essa consciência já no processo natural do projeto, E né? isso é a diferença de, por exemplo, quando você cursou. Sim, Então, não, quando eu hoje em cursei, não, dia, não quando tem. eu cursei era essa mentalidade. Ai, vai acabar com o meu projeto. Né? Porque Porque a não gente não tinha a tinha consciência que isso. se tem hoje, né? Então não existia também um normativo que resguardasse esses direitos como a gente tem hoje, né? Então, Certo. é, por isso que eu acho que é mais importante a gente conscientizar, né? Ok, é lei, mas a gente tem que ter a consciência, porque senão eu vou sempre ficar com essa mentalidade de é algo que me dificulta, é um entrave, né? É um gargalo ali no meu projeto. Vai ser Então, se muito eu mais entendo que fácil é para algo esses que é profissionais. natural, assim como no processo de projeto, eu tenho que sentar com o cliente e entender as necessidades dele, a gente tem que entender que num processo de projeto é natural que ele tenha acesso para todos, né? Então, incorporar isso realmente no fluxo de projeto. Nossa, É que a gente sempre fala que daqui a um tempo, né? A A gente gente nem vai ser. precisa mais falar Não sobre isso. precisa espero, falar, amiga, exatamente. espero. Isso é tão É, importante que a isso Exato. gente diga aconteça. assim, nossa, vocês tinham um podcast sobre isso, pra quê? Exatamente. É algo tão né, natural, como ler e Pra escrever. que isso? Exatamente. Né? Mas hoje, infelizmente, a mentalidade ainda é muito nessa ideia da dificuldade, do entrave, né? Mas é um processo. Você falou aí dessa questão, dessa preocupação e desse cuidado com os estudantes, de estar Sim, pensando desde o início, de como é que essa questão da acessibilidade pode ser pensada, pode ser isso, colocada em prática. isso, Muito bom isso acontecer desde o primeiro período isso. e ter isso aplicado. Mas como é que isso acontece para os arquitetos? Eu pergunto isso porque Hum, você, enquanto conselheira do CAU, você pode saber como é que isso é repassado também para os arquitetos. Como é que essa questão de orientação de coisas referentes à acessibilidade é passada para os arquitetos. Embora seja lei, embora seja é. regra, ele já tem que saber daquelas normativas ali. Mas como é que o CAU atua? Veja, atua na questão da conscientização, da informação, realização de eventos que discutam a temática, e o próprio fato de, como eu falei, na guia do RRT, ter a declaração de acessibilidade já mostra a importância da temática, na verdade. Então, a atuação é mais no sentido da orientação, né, no sentido de boas práticas. Mas cabe ao profissional, né, ter a consciência de que é uma responsabilidade dele. Né? Então, por quê? Porque existe também a norma de desempenho, não sei se eu falei, que é a NBR 15575, onde essa norma ela vem garantir, através de alguns princípios, a questão da funcionalidade e habitabilidade das edificações. E a partir dessa norma, né, é possível rastrear a responsabilidade de cada ator ali, digamos, que está nesse Eita, processo. Ui. Né? Então, se a responsabilidade de algum dano causado foi do arquiteto, foi do construtor, foi do executor, foi de um Ótimo. terceirizado, enfim. Porque a partir dessa norma existe essa responsabilidade realmente com a, a usabilidade e a funcionalidade das nossa. edificações. E isso passa, por exemplo, onde é que isso impacta no arquiteto? Na especificação. Uhum. Porque a partir do momento em que eu especifico um material que é inadequado àquele uso ou àquele público, e de repente aquilo vem a causar algum dano a alguém, é possível rastrear e ver de quem foi a responsabilidade, né? Então, foi a especificação que foi inadequada? Não, o arquiteto especificou corretamente, mas na execução não foi feito com a declividade indicada. Então, você tem como atribuir a responsabilidade, né, devida.
Então, isso é mais um reforço da consciência que o profissional tem que ter e da sua responsabilidade. Então, não é indicar um material só pela estética. Não, a funcionalidade, a segurança, o conforto, a Durabilidade. adequação ao público que vai utilizar. Então, a responsabilidade ela passa a ser muito maior, né, a partir dessa NBR, que a gente chama de norma de desempenho. Né? Então, ela vem na questão do arquiteto muito na especificação dos materiais, né, para uma obra, e essa adequação de fato ao uso. Né? Então, é mais um Mais fator uma de vez cai reforço por aí. terra a história de que a arquitetura é só Aí, estética, Só é só estética, bonitinho, é só beleza no prédio. Ó, tem muita responsabilidade aí nessa escolha dos materiais, né? A questão da definição estética muitas vezes é o que o cliente traz. Só que como arquiteto eu tenho que ter essa consciência dessa adequação de fato ao uso. E aí cabe ao arquiteto, né? Eu digo isso porque muitas vezes tem os produtinhos daí da moda, né? Ah, eu quero todo porcelanato polido. Enfim, tá, mas é adequado ao uso, né? Quem é o público que vai utilizar esse espaço? Né? Quais são algumas limitações que esse público tem? Então, às vezes, a depender do uso, você já vai tendo ali fatores que vão direcionando a tua indicação de projeto. Então, é uma escola? É uma instituição asilar? Né? É um espaço de uso público comum? Então, essa preocupação é mais ampla, né? Porque várias pessoas ali com condições diferentes vão ter acesso. eu sempre pensava, por exemplo, né, o antiderrapante, né? Pensava assim, não, antiderrapante é para externa. Era o que eu tinha, assim, na mente, né? Aí agora a gente tá projetando a casa, eu já tô pensando, não, acho que eu vou botar um antiderrapante, pelo menos na parte de baixo, porque assim, eu tenho uma filha pequena, né? 2 aninhos. Então, assim, derruba água, né? Toda aquela vivência ali. E você vê a importância, às vezes, até dessa especificação também É, na área interna, né? a Que às vezes a depender. gente. Isso. Ah, não, interno, eu vou botar tudo lisinho, bonitinho, Isso. né? E na área. Né? Tem que ter muito cuidado realmente com essa especificação, né? Porque por mais que o ambiente residencial seja controlável, se você também coloca um material adequado, ele vai causar riscos, né? Colocar É, um porcelanato polido num piso de banheiro, né? Então, a probabilidade de acontecer um acidente é nossa, muito grande, porque é uma exatamente. área úmida, sempre vai estar ali suscetível a vapores, né? Aquele vapor condensa. Então, existe a possibilidade, sim, de um risco de queda. Então, eu tenho que pensar nisso. Que material é adequado para cada tipo de uso, né? É pensar muito nisso. Como é que esse espaço vai funcionar? É a ideia da empatia, me colocar no lugar do outro. É, Como é que aquele espaço vai funcionar? Quais são as necessidades das pessoas que estão naquele espaço? Como é que eu quero que ela se sinta naquele local? Né? Que sensações eu quero causar? O arquiteto ele trabalha em todos esses aspectos, né? Não é é só a muito questão técnica, sensorial. exatamente. A gente tem a psicologia, né, ambiental que trata muito disso. E a arquitetura está completamente conectada. Porque eu consigo manipular os elementos de um espaço arquitetônico para trazer sensações. Né? Eu posso trazer conforto, eu posso trazer segurança, eu posso trazer repulsa, eu posso fazer com que as pessoas queiram permanecer, eu posso fazer com que as pessoas queiram sair dali. E isso manipulando os elementos do espaço, cores, iluminação, texturas, mobiliário. Então, a arquitetura não trabalha só com a técnica, né? A gente também trabalha essa técnica para gerar emoções, despertar sensações, gerar experiências, subjetivo também, né? subjetivo, e trazer segurança e conforto, né? Que aí se conecta com a acessibilidade. Perfeito. E daí a gente foi entrando agora um pouquinho, né, nessa questão do desenho universal que você já falou, Sim. né, que desde 2020, É né, obrigatório nos cursos, isso, de e arquitetura, a disciplina, né? Tem que ter uma disciplina. Que geralmente nos cursos ela acaba trazendo um pouco de acessibilidade, mobilidade e desenho universal. Então ele trabalha também a questão da mobilidade urbana, acessibilidade Forma mais de forma ampla. mais ampla. Né? Então ela ah, precisa existir no curso abordando essas temáticas. Né? certo. E E aí nas assim, disciplinas de projeto elas vão estar inseridas ali na prática. Sim. Né? certo. A gente no design, a gente usa muito o checklist do design Sim. universal. Vocês usam também? Tem algumas outras ferramentas que vocês Veja, utilizam? a gente utiliza os princípios do desenho universal, o checklist nas disciplinas de interiores, ele é mais utilizado, porque aí quando você vai para o detalhezinho, né? Quando a gente vai para o projeto de interiores, é quando a gente vai analisar aquele espaço de forma mais ampla e detalhada. Então a gente Certo. olha todos os elementos e aí acaba que o fator da ergonomia
ele é mais intenso, né, mais presente quando a gente trabalha na arquitetura de interiores. Nas disciplinas de projeto, acaba olhando mais os requisitos gerais, condições de acesso, especificação dos materiais, o dimensionamento dos espaços, ambientes, rampas, banheiros, indicação do estacionamento da quantitativa de vagas, a criação da rota acessível. Então, são necessidades diferentes em virtude da disciplina, né? Num projeto de urbanismo, a gente vai olhar essa questão da acessibilidade de uma forma mais ampla, né? Então, geralmente, quando eles trabalham desenho urbano, eles fazem projeto de uma praça, de uma quadra, de um parque, que aí já entra o projeto de paisagismo também, um projeto de um loteamento, aí vai pensar tudo isso, né? Como é que eu vou garantir que as pessoas entrem da porta do parque até circular todos os espaços? Então, a acessibilidade ela vai estar presente, assim, no curso, em todas as disciplinas praticamente práticas, né? Digamos assim. Certo. Qual é a próxima aí, amiga? A gente tá aqui, a gente botou imerso aqui, a gente se perdeu aqui nas fichas. Foi. Acho que E são áreas muito afins, né? Arquitetura e design são... eu digo sempre aos meus alunos, assim, que são áreas que têm uma conexão muito forte, né? A gente teve uma oficina recentemente e um designer foi lá trabalhar uma temática com os alunos e a gente falou exatamente isso, que são áreas que uma apoia a outra. Né? Eu não tenho como pensar, por exemplo, um projeto de interiores comercial sem o apoio do designer. Né, design gráfico, que é o que eu digo, quando o designer gráfico entra, ele dá vida ao projeto, assim, em termos de... E isso tem que ser pensado enquanto a gente está projetando, né, então quando eu estou projetando um ambiente, sei lá, escolar ou comercial, eu já penso, aquela parede ali vai ser para o design pensar algum tipo de arte nesse sentido, alguma sinalização, alguma comunicação visual, então você traz o designer como parceiro, né, para potencializar o resultado daquele projeto, né, então são áreas que têm uma conexão muito forte, eu acho, né. Cada um com o seu olhar, não é? Ter agora o curso, né? É porque não tinha, né? Arquitetura. Tinha em outras faculdades, mas assim... Na SES ele começou agora. E com esse olhar voltado para a inclusão desde o início, desde o começo, é bárbaro, porque a gente vê a importância disso. Claro que a gente vai puxar a sardinha para a questão da acessibilidade. Não, mas é porque é demais, é essencial, é uma coisa que a gente realmente tem que estar pensando é para que o estudante, é o que eu sempre penso assim, ele tem que chegar ao final de um curso com essa consciência, né? Muitas vezes eu vou para a banca de TCC. Aí quando chega na banca de TCC, tá lá como objetivo específico trabalhar um projeto acessível. Eu disse, não, meu amor, isso não é específico, isso é obrigação. Assim como isso já deveria estar, né? Assim como eu tenho que pensar no dimensionamento adequado, na funcionalidade, no conforto ambiental, eu tenho que pensar na acessibilidade. Então não é um objetivo específico, né? Ele tem que fazer parte. Um elemento. Como se fosse algo, o projeto é acessível. Não, ele tem que ser. O projeto é diferente. Mas entende? Mas isso é quando não existe essa consciência. Você vê claramente, muitas vezes, que é um estudante ele saindo da faculdade, mas não tem essa consciência. Porque se eu trato a acessibilidade como algo, né, ali, diferencial, ela tem que fazer parte. Né? Assim como pensar no conforto térmico da educação. Então, é muito disso. Esse despertar da consciência não é algo, digamos assim, que toda faculdade vai ter. Porque muitas vezes, muito só coloca a disciplina e pronto. cumpriu o requisito lá para o MEC. Tá. Mas e na prática? Como é que isso vem sendo desenvolvido ao longo do curso? Porque imagino que são disciplinas que são vistas no comecinho do curso, mas eu tenho ali 5 anos de formação. E se aquele conteúdo fica restrito à disciplina, ok, cumpriu o requisito para o MEC, digamos assim. Mas e a consciência para aquele profissional? Será que eu estou formando de fato? Então, eu acho que quanto mais cedo essa consciência vai sendo despertada, a gente tem 5 anos para trabalhar, para que o arquiteto, quando ele saia, né, ali da faculdade, ele já vai ter essa consciência como algo natural. Ele vai pensar na acessibilidade assim como ele pensa no conforto térmico, no conforto lumínico, no conforto acústico, né, no respeitar as normas nas legislações urbanísticas. Ele vai pensar na acessibilidade como um item de projeto natural. Né? Então, é isso. E aí, quando a gente fala também de arquitetura, a gente fala muito de tendências, né? E Pinterest, né? Aquela coisa que a gente vê, assim, aquilo que enche os olhos, né? Isso, às vezes, pode prejudicar também. Pode, que aí cai naquele ponto que eu falei, de você verificar se aquele material, ele de fato é adequado a esse uso. Ok, é lindo lá na revista, é lindo lá no Pinterest, mas para o uso que está sendo pensado e pretendido, ele não se adequa. Então, o arquiteto, ele é mais uma vez a questão da consciência, né, e da responsabilidade da sua indicação, da sua especificação.
Então, como é que eu consigo aliar esse interesse estético que o cliente está lhe trazendo com a segurança, com o conforto, né, e com a autonomia do usuário? Então, é muito da consciência do profissional de que, ok, o cliente vai vir com essas demandas, né? Porque tá aí, ele tá vivendo, tá vivenciando, tá vendo, tá fazendo um projeto, vai na casa de um vizinho, eita, eu vi isso Eu aqui no vi final de isso. semana. Vai na casa de alguém, eu queria esse material. Aí você tem que ver a adequação de fato ao uso. Olha, ele é legal, mas não para esse uso. Ou sim, dá para incorporar. Ou sim, como é que eu incorporo com segurança? Né? Ah, não, mas eu queria que minha escada tivesse esse piso aqui. Tá, mas é um piso que não é antiderrapante, é um piso que pode causar queda. Mas eu quero. Então, como é que a gente consegue minimizar? Fazer ranhuras naquele piso, no degrau da escada, né? Porque para eu criar mais atrito. Então, muitas vezes eu consigo manter Aquelas aquela estética, faixinhas isso. né? Que você coloca aqueles perfis de alumínio, faço frisos no granito para tentar aumentar um pouco o atrito ali do calçado na escada para tentar trazer um pouco mais de segurança. Então, são detalhes onde eu vou conseguir trazer o que o cliente quer enquanto estética, mas trazer o conforto e a segurança adequadas, né? Então, mais uma vez, a criatividade em jogo, É. né? Como é que eu consigo trabalhar as duas coisas aí? Com relação a essa questão de tendências, você falou que tem muitas tendências que chegam, opa, não vai dar para adequar, mas também tem tendências que são positivas, que Sim, podem ser é. utilizadas aí. Existe algum projeto, algum elemento que foi pensado para acessibilidade que se encaixa bem nos projetos? Veja, pensando nos exemplos dos pisos podotáteis, né? Que aí quando você vai colocar aquele piso que geralmente o pessoal acha feio, porque é preto, né? Com o direcionamento e o de alerta. Mas já existem fabricantes que trabalham esses pisos de uma maneira mais criativa, de esteticamente mais interessantes, que você consegue incorporar no projeto sem ter um impacto visual tão forte. Ele vai garantir ali com que o deficiente visual ele consiga se guiar no trajeto, né, ter o direcionamento, o alerta, mas de uma forma que esteticamente fica mais adequada ali ao que estaria sendo pensado para aquele projeto. Então, materiais, né, de especificações de pisos também, né, com um acabamento acetinado, né, que já vem substituir aquela ideia do polido, e nem é um antiderrapante. Ele fica no meio Ele fica termo, né? mesmo. O piso acetinado, ele já é um intermediário, porque ele tem a aparência da estética, falando de porcelanato, né, de um piso mais refinado, mas não tem a questão da rusticidade que um piso antiderrapante tem, mas ele não traz o risco que um polido traz. Então, tem muitos Deixa eu anotar materiais. aqui pro meu Eu projeto. boto o acetinado, não boto o antiderrapante, não. Porque o antiderrapante ele é mais rugoso, né? Mais áspero. É. Então, assim, tem materiais que a gente vai justamente vendo. O mercado, em termos de acabamento, né, na área de arquitetura, interiores, ele, assim, cresce numa velocidade absurda, né? A cada 6 meses as marcas vão lançando materiais, tendências, enfim. E aí a importância do arquiteto estar sempre se atualizando, né? Então, um novo material que entra no mercado, se informar dos requisitos técnicos, a usabilidade dele, e verificar onde eles podem ser incorporados ou não, ou de que forma pode ser incorporado, né? De forma criativa, mas com segurança. Então, as tendências estão aí, mas a gente precisa ter esse filtro, né? Nota aí, amiga, nota Eu já aí. anotei aqui já. Pensando nessa questão dessas tendências, uma coisa que a gente tem visto muito é a presença da tecnologia nos projetos. Então, a tecnologia está presente em muita coisa aí, em projetos de design, em projetos de indústrias, de empresas. A gente consegue ver a tecnologia aliada também na arquitetura. Eu vi essa semana um vídeo, eu comecei a ver coisa Sim. de vez em quando de arquitetura, me lasquei, porque o Aí algoritmo aparece acha que direto, eu é. sou arquiteta e que eu disse, Luiz, você tá dizendo minha filha que faz arquitetura, tu conhece? Aí ele acha, jura que eu É. Que sou eu sou arquiteta. arquiteta, porque vive mandando coisa. E vi um vídeo que falava acho que até te mandei, que mostrava que nos ambientes tinham QR Codes com a questão de realidade virtual ou de plantas, as plantas baixo do ambiente, para não ter as plantas coladas ali. Isso, Tem um QR Code, a isso. pessoa chega, botou lá. Isso. Então, a questão da tecnologia Tem se desenvolvido de forma muito intensa. A gente tem a presença na arquitetura. Isso eu falo que é um aliado para que a gente pense o projeto, né, de uma forma mais imersiva, para que o cliente consiga se ver
sentir dentro do projeto. Então, a gente tem realmente o uso da realidade virtual, da realidade aumentada, né? Então, a gente tem os óculos de realidade virtual, onde você faz ali a modelagem, a perspectiva. O cliente, quando ele coloca o óculos, ele consegue se ver naquele ambiente, né? Quase senta na cadeira da casa. Exatamente. Tem uns que você consegue fazer o percurso. Tem alguns óculos que quando você coloca, né, que o cliente ele olha no ambiente, aí abre uma tagzinha, quando ele clica, ele tem informações daquele produto. Quando ele foca quando ele está com óculos, ele foca a visão num ponto, ele consegue passar para outro trajeto, fazer trajetos. Então, assim, o aporte tecnológico na área da arquitetura, ele vem crescendo muito, justamente para criar essa experiência de antecipação de uma realidade. Porque quando a gente está fazendo um projeto, imagine, você está antecipando a realidade. É a ansiedade que dá, né? Você está ali traduzindo necessidades do cliente, né? Muitas vezes são questões ali subjetivas. Eu quero me sentir acolhido na minha casa. Como é que eu traduzo essa sensação de acolhimento no projeto? Né? Então, eu vou ter diversos recursos. Eu posso trabalhar com os materiais que tragam esse ar de aconchego, de acolhimento. Eu quero minha casa seja muito ampla, muito ventilada, muito clara. Então, são sensações que eu preciso traduzir num projeto. Então, numa reunião que eu sempre digo aos alunos de briefing, não é para você estar perguntando ali quantos quartos, salas, ambientes, uma lista de programas. Mais importante do que isso é eu entender como o cliente ele quer se sentir naquele espaço. E aí eu vou utilizar, né, a técnica para conseguir criar essas sensações no projeto. Então, como é que eu coloco esse projeto de forma que ele transmita acolhimento, conforto, segurança? E a tecnologia auxilia nesse sentido, de eu antecipar algo que é ali material, né? O projeto ele não é o papel, né? Ele vai se concretizar ali com a obra, né? Com as difícil da sensações. gente imaginar, né? Porque, assim, quando a gente recebeu o projeto lá da casa, também, assim, por mais que eu tenha facilidade de passar o 2D pro 3D, né? Mas ainda assim a gente tem dificuldade de olhar aquele número e visualizar, e se colocar dentro daquele ambiente. E aí Exatamente. fica aquela angústia, né? Será Isso. que vai realmente atender a todas as minhas... Então, qualquer recurso que o arquiteto traga para trazer ao cliente essa experiência mais imersiva, ele é válido. Né? Então, eu trazer Aproxima, né? um uso de uma realidade virtual, com um óculos, uma maquete física, uma realidade aumentada. Né? A gente tem aplicativos gratuitos hoje no celular, onde eu estou aqui nessa mesa com você, eu coloco o aplicativo, eu consigo projetar a maquete aqui. E aí você, pelo celular, vai vendo como se a gente estivesse modificando aqui a maquete. Então, a gente consegue chegar com esse mesmo aplicativo na frente do terreno e você projetar ali na tela no terreno. Ai, que massa! Para você ver ali como se fosse a casa materializada no terreno. Isso tudo com celular. Eu consigo, como a Marcela falou, chegar numa obra, tem um QR Code lá que eu leio com o celular e eu consigo na tela ver ali a sobreposição das instalações elétricas, hidráulicas, sonorização. Eu consigo ver todas as interferências em cada ponto da obra. Onde tem um QR Code, eu vou lendo e vou vendo ali naquela visita guiada. Então, tudo isso vai diminuindo essa insegurança, né, trazendo mais segurança e fornecendo uma experiência de uso ali, e até quando eu falo de uso no sentido no processo de projeto, né, para o cliente diferenciada. Então, a tecnologia, sim, é uma aliada importante e por isso a necessidade do profissional constantemente estar se atualizando. Né? E muitas vezes essas ferramentas, esses aplicativos são gratuitos. Né? Isso facilita demais o acesso. E enche os olhos, né? Demais. Você vê aquilo ali, você já Quando você conseguir coloca um óculos de realidade virtual, que é perceber. o que faz o 360, o cliente ele se sente como se estivesse no espaço. Né? É muito interessante você ver a reação dos clientes. Na faculdade a gente colocou recentemente numa disciplina de História da Arte. Era falando sobre a arquitetura egípcia e o professor levou um percurso virtual com óculos. Os alunos botavam e ficavam encantados. Né? Que é você realmente ter essa experiência imersiva. Então, não tem que estar restrito só ao projeto, ela pode estar na história também. Então, a gente usa muito, a intenção nossa é utilizar muito no curso esses recursos de tecnologia para criar e também incutir no estudante essas experiências para que ele leve para a prática profissional. Porque para ele vai ser natural também. Como ele já experiencia isso na faculdade, ele vai levar para a prática, né? Exato. Então Consegue derramar já o que leva tá aquilo cheio de ali também experiência ali. como algo natural, né? Para a prática dele de projeto, relacionamento com o cliente. Então, acho que os nossos cursos têm que se aproximar, né? tem muita coisa que dá Tem pra muita gente. coisa que Dá pra gente fazer, dá sim. Dá sim. São áreas assim que tem muita conexão, muita mesmo. E você mencionou, né, essa relação com o design gráfico, né, e tal.
Você vê outras conexões para além? A própria questão da acessibilidade, eu estava aí cutucando Marcela para a gente fazer, né? A gente tem disciplina extensionista na área de acessibilidade. É, talvez a gente possa nas disciplinas de conforto, também porque a gente tem ergonomia, né? Então aí também já entra a questão do designer. Então, eu acho que tem diversos campos aí, a arquitetura de interiores, onde ela tem uma relação muito forte com o designer gráfico. Então, por exemplo, a gente tem nas disciplinas de design de interiores, elas são temáticas. Então, por exemplo, pode ser uma disciplina onde eles vão desenvolver o projeto de um restaurante. De repente, a gente podia fazer uma conexão para que os alunos de design criem o logotipo, a identidade visual dos restaurantes, sei lá. Então, assim, tem como a gente fazer diversas conexões, porque, como eu falo, o designer gráfico ele vem com um apoio muito grande para aquele processo criativo do arquiteto. Ele vem potencializar, né? Reforçar as características que a gente quer. Então, favorecer a criação da experiência para o usuário, né? Então, eu vejo assim uma conexão bem ampla. Tem mesmo. Tem muitas Muita coisas. coisa. Sinalização, né? Sinalização. Isso. Também. Exatamente. É. Por exemplo, na nossa matriz, os estudantes eles têm 7 disciplinas na área de empreendedorismo. Uma delas é focada na criação de portfólios, por exemplo. É uma integração, né? Sim. Que pode acontecer na questão do design. Como é que cria um portfólio? Como é que você monta? Enfim, tem diversos temas aí que dá para conectar. Móveis, né? Sim, a questão do design de produto que mobiliário, vocês têm. A exatamente. gente tem muito isso quando vai trabalhar com arquitetura de interiores. Eles criam todo o mobiliário daqueles projetos. Eles precisam criar tudo, né? Da especificação de piso, teto, parede, mobiliário. Que aí já entra a questão do produto, né? Só que aí você já pensa a ideia do produto em escala industrial, que a gente não pensa. A gente pensa no personalizado, né? Então, acho que são conexões que são importantes. Essa conexão mesmo, o Rose levantou a questão de sinalização, eu que ministro a disciplina de sinalização lá, e é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, desde o início ter essa parceria com o arquiteto e engenheiro do ambiente, porque para você conhecer o ambiente, então, a questão de você colocar em prática a comunicação que você vai querer, a sinalização, o trajeto que você vai fazer, Isso. existe essa Conexão, tem que importância existir. dessa conexão Tem que aí. existir. Então, tanto vai extrair as melhores informações que tem do projeto a partir do arquiteto, como a gente também pode sugerir questões que estão relacionadas à questão de comunicação, de informação Isso. que está ali. Que Então, eu acho facilitem essa identificação do usuário, né? Que ele consiga facilmente se identificar na edificação e se deslocar para qualquer trajeto, que é isso que a sinalização vai fazer. exatamente. E como ela pode potencializar, inclusive, aquele espaço arquitetônico, né? E Através de do uma visual. forma que vai informar visualmente, mas que vai ter uma relação bem próxima com o que foi o objetivo do arquiteto ali. Eu acho Isso. que esse match já Também, com já tá certeza. feito aí. São muitas conexões. Muito, muito. Bom, acho que chegamos ao final, né? Isso aí, foi massa. Falamos muito, né? Muito legal. Bota 3 professores numa mesa, pronto. Pois é, imagina. Muito Poderia, legal. né? Emendar mais coisas aqui. Olha aí. Mas aí, tá vendo? Bom, agora, né, Andresa, a gente tem o nosso dado aqui, maravilhoso, temido por alguns, Ai. amado por outros, né? A gente pede que você jogue a pergunta que fica pra cima. Tá, Você joia. responde. Eu vou Responde aí. puxar aqui. Projeto Projeto de maior sucesso. Tem que estar relacionado a... Não, pode ser qualquer projeto. Bem, assim, eu vou falar o meu projeto maior sucesso, para mim é minha família, né? Meus filhos, enfim, minha família, mas o projeto de maior sucesso, eu vou sempre falar como se fosse o atual, que no meu caso hoje é o desafio do curso, né, de arquitetura. Eu já passei por outras experiências de criação de curso, mas esse ele tem é como se fosse assim, eu tenho outra maturidade, né? Depois de anos, enfim, eu tenho 24 anos de arquitetura e 23 de sala de aula, em ensino de arquitetura. Né? Então, assim, eu tenho eu digo que eu tenho a felicidade de trabalhar com 2 paixões, desde que eu me formei, né? Desde que eu me entendo por arquiteta. Porque eu sou arquiteta e professora, então eu consigo transitar nesses 2 universos, né? E agora, depois de 24 anos, né, ter a possibilidade de novamente montar um curso de arquitetura tem sido um desafio e também eu acredito que vai ser como se fosse assim, esse casezinho de sucesso, no sentido de trazer tudo isso, essas inquietações que eu venho vendo ao longo de 24 anos de profissão e 23 de ensino,
de fato, o que é que na prática, né, esse estudante precisa quando entra no mercado. Né? Que dificuldades eu já vi, né? Eu vivenciei com tantos estudantes ao longo de 23 anos, que se aquela matriz curricular, né, ela for pensada para isso, a gente vai conseguir fazer com que ele tenha uma inserção mais tranquila nesse mercado. Né? O sucesso a gente não tem como garantir, porque a definição de sucesso ela é muito particular, né, para cada um. Exato. Agora, no primeiro período, trabalhando com meus estudantes, foi isso. A minha disciplina, eles saíram com a cabeça fervilhando, porque eu trabalhei com eles definição de sucesso pessoal, a identificação dos valores pessoais para a conexão com esse conceito de sucesso. Porque muitas vezes eu vejo profissionais que têm aí anos de estrada e nunca pararam para pensar o que é sucesso para mim. Acaba levando aquela intenção de sucesso para arquiteto é ser o arquiteto capa de revista. Não contra quem tem almeja isso como sucesso. Mas é parar e refletir quais são os seus interesses, né? O que é que me motiva, quais são os meus valores. E pensar realmente numa formação em que o estudante ele percorra esses 5 anos e tenha uma atuação no mercado consciente, né, que ele de fato esteja preparado para essa prática, que ele consiga empreender sua carreira, né, de maneira inovadora, que traga esses comportamentos empreendedores. Então, tem sido um desafio e eu espero que seja daqui a pouco um case de sucesso, né, no sentido Sem da minha dúvida. trajetória, nesse sentido. Então, o que tem me motivado hoje seria esse desafio aí que está posto. Muito Sem legal. dúvida, vai ser. Já é sucesso. Verdade. Então, Andresa, a gente agora pede, né, para você, se quiser deixar seu contato, né, onde que as pessoas podem te encontrar, né? Certo. Então você pode. Vem no Instagram, eu tenho o perfil do escritório, que é o @andresaprocoro.arq. E eu também tenho um Instagram que é focado em arquitetos, ou design de interiores, que é o @educarccursos. Onde nesse outro perfil eu trabalho a questão do comportamento empreendedor para arquitetos e designers. Então eu só abordo nesse Instagram conteúdo na área de gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas, planejamento estratégico, que eu tenho o pezinho lá na administração. Muito legal. É. Bom, os perfis da Andresa vão estar na descrição, né, aqui do nosso vídeo e tal. Então, quem quiser pode acessar por lá também para facilitar. Mais algum Joia. contato que você quer deixar? Não, tranquilo. Esses isso. dois já conseguem me encontrar. Nossa, então muito obrigada, Eu que Andresa, por aceitar o nosso Foi agradeço. convite. muito legal a né? conversa Foi aí. muito bom. Trouxe um monte de conteúdo que, embora a gente conviva, fale muito sobre essa questão, é sempre bom essa troca, Isso. ver esses novos olhares e receber. A gente tá aprendendo muito com esse podcast. Eu Muito. digo, Arroz, todo episódio que acaba, eu disse, meu Deus, a gente aprendeu mais coisas, a troca E sempre é é uma muito via de mão positiva. dupla, né? A gente É, também aprende quando vem. Muito Foi como eu disse, eu massa. vim no sentido de tentar contribuir, colaborar um pouquinho, né, com a visão da acessibilidade na minha área, né, de atuação. Mas, assim, admiro também o trabalho de vocês que vocês vêm desenvolvendo no laboratório e espero aí que possamos fazer conexões vamos, para ampliar ainda mais essa mensagem, né, na prática. vamos sim. sim. Muito obrigada, Andresa. Obrigada, eu que agradeço. Então é isso, né, pessoal? Hoje nosso episódio já chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, né? Se você está assistindo pelo Spotify, não deixe de botar lá as estrelinhas, né? Comentar também, trazer a sua visão sobre o conteúdo, ideias também de novas conexões, novas possibilidades de gravação aqui pra gente. E Né? recomendar pra galera, né? Recomendar pra É. Dá galera. pra todo mundo assistindo, mandando pro povo aí ver e escutar. É isso. E ó, se você tá vendo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal, acionar lá o sininho. Eu tenho que lembrar tudo isso. Acionar o sininho para você ser avisado, né, dos próximos episódios. Comentar, compartilhar. E acho que é isso, né? Acho que é Falei isso. tudo. E segue a gente no Instagram também, @labidin.ca.fp. Quem não viu os outros episódios, tá aí, hein? Simbora! Até mais. Tchau, tchau.